Olá, você que está conosco na versão estendida do Viajando pelo Conhecimento, edição 2019. Ao meu lado, o professor Laércio de Mello. Tudo bem, Laércio? Sempre bem. Sempre bem. Olha, para você que está conosco, nos acompanhando no finalzinho de semana, sábado agradável, é bom estar em sua companhia. Melhor ainda é pensarmos em assuntos educacionais que possam ajudá-la nas consecuções redacionais, nos textos e também na leitura de questões das ciências humanas, das linguagens. Fantástico isso, nos desperta a atenção, nos faz pensar sobre fatos marcantes na sociedade e nós temos que imaginar o seguinte, quem elabora as questões da prova está atento do que está acontecendo nos jornais. Sim. De repente o cara leu, essa data é importante, esse assunto é importante, vou construir uma questão sobre ela. Sim, e é de bom tom que você tenha em mente assim, a leitura de jornais. Bom, é normal que a leitura de jornais esteja cada vez menos efetiva. Os jornais sempre foram produto e fruto de leitores assíduos que começavam o seu dia com as leituras de jornais. Isso é menos comum hoje. Porém, aquele jornal que fica na sua frente, no seu corpo. Esse quadro, acabou. exatamente. Porém, você tem outras dimensões de leitura, sobretudo para você que tem aquele bendito aparelho nas mãos. Então, telefone iPod, e o celular serve para isso totalmente. Então, o que é de bom tom e nós queremos que você olhe com bastante carinho são as notícias. O que está acontecendo, mas não só a leitura de notícias. A leitura de notícias junto com o filtro que se deve fazer em relação às informações, não é, Laércio? Sim, sim. Mas pensando, vamos trabalhar com a seguinte ideia. Você encontra em qualquer jornal de grande circulação, por exemplo, os 500 anos da morte de Leonardo da Vinci. Sim, esse é um assunto em evidência. Sim. Veja, dificilmente ali você vai encontrar, seja em qual for o jornal, uma questão de opinião, porque não vai nos interessar agora a opinião, vai apenas existir uma descrição sobre esse grande personagem da história da humanidade. Agora, quando é uma notícia que exige opinião, dizendo se foi bom ou se foi ruim, mesmo que você concorde, veja leia sobre uma notícia do cara que discorda do seu pensamento. Perfeito. Vale a pena, então, nessa linha de pensamento, olharmos assim. A notícia, ela deve ser imparcial. Ela tem esse viés da imparcialidade, porque ela não é doutrinadora, não é formuladora de pensamentos. Ela é imparcial, ela registra o fato. Sim. Você tem que ser positivista ao passar o dado. Exato. Só que não esqueça que por detrás dessa imparcialidade, que deve ser a tônica, existe sempre o indivíduo que olhou aquela notícia com a sua visão e, consequentemente, ele pode sim ter um posicionamento. Quer ver então, cuidado. Um exemplo que funciona muito bem, são duas palavrinhas. Se eu for a favor dos sem terras, eu vou usar qual termo? Ocupação. Sim. Se eu for contra os sem terras, eu usaria outro termo. Invasão. Veja, são dois termos jurídicos. Que são sinônimos, mas que mostram um viés diferente. Completamente distinto em cada situação. Da opinião de quem está escrevendo. Você já identifica na hora. Se a pessoa escreveu invasão, se a pessoa escreveu ocupação. Juridicamente eles têm importância. E vale a pena, muito vale a pena você ter um dicionário consigo. Palavra consigo, bateu bem? Com você, exatamente. Sim, exatamente. Portando. Ter consigo um dicionário. Não precisa ser físico. Dá uma gugada ali, abre aspas. A brincadeira aí é se eu quero falar consigo, você está falando com você mesmo. Isso. Na verdade, eu quero falar contigo. Mas nessa mesma linha, olha, um assunto atual que está na mídia, esteve na mídia durante todo o mês de maio, necessariamente, se estende pelo mês de junho e ainda com repercussões. De um lado, nós temos o titular da pasta da educação falando em corte de verbas. Do outro lado, mais tarde, esse mesmo titular e o próprio Ministério da Educação trazem o contingenciamento. Muda o termo, né? Perceba, são termos que dizem situações diferenciadas. Claro que é uma redução, ambos tratam disso. Mas quando você coloca o termo corte, ele é mais agressivo, ele é mais abrupto, ele choca mais. Gera um debate enorme. Quando você traduz para contingenciamento, você não está usando um eufemismo, suavizando a expressão, mas você está usando um posicionamento que demonstra uma reflexão. Eu preciso contingenciar, por quê? Porque está faltando recurso. Se eu não contingenciar, eu não terei como separar esse recurso continuamente. Então, um cuidado especial nesse sentido, ou seja, de que forma nós tratamos o mesmo tema com temáticas diferenciadas e com vocabulário diferenciado. Isso faz com que o aluno tenha domínio de leitura. E eu só vou ter domínio de leitura se eu seguir um conselho de um grande personagem deste país, Ziraldo. Estude pouco,
mas leia muito. Totalmente. Ler bastante lhe dará vocabulário. Exatamente. Bem, então, mas esse tema, não é? Esse tema necessariamente de Leonardo da Vinci, e durante a semana você nos ouviu falar sobre o massacre da Praça da Paz Celestial, sobre a queda do Muro de Berlim, sobre a chegada do homem à Lua. Então você nos acompanhou, vai acompanhar inclusive no programa de segunda-feira o fechamento desse espaço do Viajando pelo Conhecimento nesses tópicos. O que você tira disso necessariamente? Uma certeza, precisamos de leituras. E quando pensamos em Leonardo da Vinci, você não está pensando só num inventor, você não está pensando só num pintor, você está pensando numa figura genial que teve grande influência nas ciências. Então, polimata. quando pensamos, sem dúvida. Polimata. Anote aí, polimata, o que é isso? O que significa? Faz Muitos. Um grande, fazia de tudo. Ele pensava do helicóptero à pintura, né? Um exemplo, a Mona Lisa, né? As pessoas ficam A Gioconda. De que ri essa Gioconda? De que ri essa Mona Lisa. Ele inovou até a cor usada na Mona Lisa, por exemplo, a cor azul. Você vai dizer que é banal, cor azul. Faz o seguinte, procure um mapa de época de 1500, por exemplo, desse período do Da Vinci. Nenhum mapa, o oceano era azul. Não existia, não se fabricava, não se conseguia produzir esta cor. Era algo extremamente complexo. E o Da Vinci, na sua genialidade, ele dominava a química para chegar nesta cor azul. Então é um processo extremamente complicado. Então quero estabelecer uma analogia com uma questão do ano passado. Por exemplo, Exame Nacional, do ano passado. Tinha uma questão do Enem em matemática, tá? Só que na questão de matemática tinha uma rosa dos ventos. Rosa dos ventos, então, eu entendo. Relaciona com a geografia. Pensei essa circunferência aqui, 360 graus. Sim, temos. Tá, vamos imaginar que aqui está o norte, aqui está o sul, leste e oeste. E fazia várias questões sobre essa rosa dos ventos. Onde que você aprende a rosa dos ventos? Em geografia, mas ela estava indo na matemática. Estou fazendo essa analogia para dizer o seguinte, nada impede do cara que elabora a questão do Enem ter lido sobre os 500 anos do Leonardo da Vinci e falar o seguinte, vou montar uma questão de arte sobre o linguagens, que relacione arte, no caso linguagens, geografia, história e até matemática. Sim. Então você precisa conhecer este gênio, você precisa saber sobre ele. Pegue pelo menos uns 3 artigos que estão em todos os jornais e revistas por aí, 500 anos, Leonardo da Vinci. Leia no mínimo 3 para chegar nesta prova. E chegar pontual, ou seja, para você conseguir cirurgicamente anotar as alternativas corretas. Lembrando-se que, necessariamente, o desafio da grande prova do Exame Nacional do Ensino Médio, que é a tônica do nosso trabalho, é conseguirmos responder a 180 questões. E fazermos uma redação. Então são 5 áreas de concentração de estudos. Estatisticamente, olha só, desde 2009, quando se deu esse movimento de implantação do novo ensino médio com 180 questões, a pior área, a área mais fraca, a área com notas mais baixas é a área de linguagens. Que exige mais interpretação. Linguagens ocupa a última posição. Em penúltima posição, nesse quadro, nesse rol de disciplinas ruins, de áreas ruins, temos as ciências humanas. E curiosamente, em terceiro lugar... Acho que é mais fácil. Não, em terceiro lugar as ciências da natureza e em último lugar a matemática. A matemática, então, é a mais acessível. Por que a mais acessível? Porque todo mundo se preocupa com ela. Sim. Então o tempo todo ali, olha, falando e pensando na bendita matemática, a assertividade, a pontuação na grande área de matemática é muito superior à pontuação na área de linguagens. Eu concordo que é a preocupação que se tem, mas também é uma coisa objetiva. Eu sei que é esta fórmula, eu sei que é regra de 3. Sim. Então é uma coisa que tem um início e um fim, marcado. Eu sempre brinco, se Einstein ressuscitasse hoje e eu desse para ele uma prova de matemática, ele tirava 10. Agora se eu desse uma prova de geografia, não ia tirar. Certo. Porque as coisas se alteram. Eu peguei uma questão esses dias e mostrei para meus alunos. História também não, sobretudo. Veja que essa alternativa era verdade quando foi formulada. Agora ela não é mais. A alternativa tal passou a ser verdade. Por que acontece isso? Porque a humanidade é um constante processo movimento. Evolutivo. As coisas se transformam, a forma de ver, a forma de interpretar muda
com o momento, com a tecnologia. E para você que nos acompanha, nós teremos sempre essa trilha contigo, até o Exame Nacional do Ensino Médio. Dia 3 de novembro, a prova do Exame Nacional com Ciências Humanas, Linguagens e Redação. Então, dia 3 de novembro, anote aí, sempre martelando aqui conosco. E no dia 10, domingo seguinte, dia 10, Ciências da Natureza e Matemática. Para muitos é a prova mais difícil, no entanto, no ano passado, quando se adotou essa tônica, essa formatação, no ano passado foi o primeiro ano da adoção, a prova mais acessível foi a segunda prova, do segundo dia. A prova mais difícil é do primeiro dia, porque juntou as áreas com notas baixas por conta da leitura, da necessidade de leitura, não é isso? Então, nosso aluno, você que nos acompanha, que quer seguir essa trilha conosco, nossa aluna também, é necessário que você separe um caderno de anotações. Você vai escrever ali no caderno, Viajando pelo Conhecimento TV Evangelizar, as dicas oportunas que teremos no transcurso dos próximos 5 meses, para que você saia muito bem no Exame Nacional. Mas não tenha dúvida, nós já fizemos esse teste todas as vezes nós acertamos, por exemplo, o tema da redação. Sem dúvida. Temos aos alunos que nos acompanharam o tema da redação que vale 1000 pontos. Vale 1000 pontos. Vale 1000. Não é aquela a nota mais importante, é a que mais tem nota no É que é eliminatória, não? Porque se você é aluna, se você não conseguir os 500 pontos na redação, você automaticamente já está excluído do processo. Não importa ter gabaritado as outras áreas, não importa. Porque, mas eu gabaritei em matemática. Não, sinto muito, é bom, na verdade é bom, mas sinto muito em relação ao conto e à regra do jogo. A regra do jogo determina o quê? Que a produção de textos, a redação, é a disciplina eliminatória. Porque se você não conseguir 500 pontos, volte no próximo ano. Lembra que a propaganda do SISU de 2019 era assim: abertas as inscrições para quem tem o Enem e não zerou na redação. E não zerou. Não era não zerou em matemática, história, geografia, química, era não zerou na redação. Porque não pode, a redação não permite essa nota baixa. E cá para nós, por que não permite, né? Eu fico imaginando o estudante universitário, a figura que vai para os bancos escolares da academia e teve uma nota baixíssima na prova do Exame Nacional. Como essa criatura vai sair no exercício acadêmico? Como é que ele vai formular um artigo? Como é que vai apresentar um seminário? Se ele tem debilidades, se ele tem dificuldades, se ele tem inquietações não resolvidas com a bela flor do lácio, que é a língua portuguesa. Flor do lácio. Precisa se Inculta e bela. Isso. Repito, estude pouco, mas leia muito. Isso dará a você uma habilidade espetacular em todas as outras matérias. Perfeito. E mais do que isso, né, Alessandro? Também pensando nessa linha, nessa reflexão. Como é que nós podemos formular uma redação com começo, meio e fim se eu não tenho domínio do assunto? Se eu tenho uma dificuldade no assunto, como é que eu posso formular isso? Eu preciso ter prévias, pesquisas, leituras. Então, esse programa também é um estímulo para que, a partir daqui, você possa pensar, repensar, criar algum texto nesse sentido. Sempre vale a pena um registro. Faça uma redação. Temos recomendado. Faltam quantas semanas? Contabilize as semanas que faltam para o Exame Nacional. Faltam 20. Faltam 19. Então, a partir disso, se você já tem essas 2 dezenas, ou se você tem menos, que tal fazer uma redação por semana? Que tal a produção de um texto semanal? E comece a produção desse texto semanal estudando o tema, seja ele qual for. Conhecendo o tema. Nós estamos dando dicas aí, temos até imagens livres na internet para você poder para que você seja provocado. Por exemplo, a questão da Previdência. Fala que lá, Laércio de Mello e Mara Geronasso, você vai encontrar as provocações que nós fazemos sobre a questão da Previdência, que é um tema que nós apostamos muito. E está em ebulição no ano de 2019. Por exemplo, o que você vai ter que ler para fazer uma redação sobre a Previdência? Você vai ter que ler uma pirâmide etária. Geografia na prática. Sim, vai ter que saber o que aconteceu com a população brasileira nos últimos tempos. Sim. E com base nisso, o que fazer? Seguir adiante, né, professor Laércio? Desenvolvendo o texto. A redação do Exame Nacional do Ensino Médio, ela tem até 30 linhas. Para escrever um bom texto, você deve trabalhar com mais do que 22. Não menos que isso. Sempre, que assim, Laércio, você pode conseguir uma pontuação com 18 linhas, por exemplo, 19 linhas, mas a tendência é que seu texto tenha sido raso. A tendência é que seu texto tenha sido fraco, tenha sido elementar. E por ser elementar, por ser fraco, por ser raso, qual é o que vai ocorrer, o que vai decorrer disso? Você não conseguirá, na divulgação das notas, lá no mês de janeiro, quando se divulgam as notas do SISU, você não ingressa nas universidades federais, às 55.
depois nas universidades de fora do país. Temos também Portugal, hoje, como uma possibilidade uma referência, sim, universidades portuguesas aceitando a nota do Enem para admitir estudantes brasileiros, desde que você tenha uma determinada média, senão você não consegue. Como assim a média? Vamos aqui estipular, eu tenho 100 vagas para direito, 50 vagas para o processo de seleção do Exame Nacional, né? 50% das vagas. E é claro, e aí o que acontece nessa universidade que adotou esse comportamento? Se as 50 melhores notas serão as notas dos que adentrarão. Aquele que é o 54º, por exemplo, diz assim, mas eu vou tentar. Você poderá ficar com uma segunda chamada ou nunca ser chamado. Então, é claro que o número de vagas é preponderante para você ingressar no ensino superior de acordo com as vagas da instituição. Por isso, as melhores notas possíveis. Então, analogia para você. A redação é balão ou âncora? É balão porque, se você for bem, ela leva a sua nota para cima, um balãozinho. É âncora porque, se você não se sair bem, ela afunda a tua média e daí, é claro, você tem que fazer um novo Enem, né? Faz no ano seguinte. Então fica esse registro para nós pensarmos. Muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se, aos sábados você tem a versão estendida do Viajando pelo Conhecimento. De segunda a sexta, 2 minutinhos, aquela pílula educacional para você. Professor Laércio de Mello, professor Marcelo Toniolo, professor Oswaldo Siqueira e este que vos falam, trabalhando pelo Viajando pelo Conhecimento, Instituto Educacional Eureka. Obrigado, Laércio. Um grande abraço. Até a próxima.